Esse conteúdo integra as ações de 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Na outra orientação eu estava falando sobre literatura infanto-juvenil, fazendo algumas provocações, e nessas provocações eu pedi para quem não tem o hábito de ler a literatura infanto-juvenil que pudesse buscar essas referências. Dei algumas referências na descrição do vídeo, né? Espero que vocês tenham ido atrás. Deixei um pequeno vídeo no final sobre uma literatura infanto-juvenil bacana, que brinca com a imagem, só um pedacinho, né, porque a gente não tem direitos autorais sobre a obra, mas espero que também vocês tenham gostado. Voltando à nossa provocação, eu disse que hoje a gente ia falar sobre, na continuidade, sobre literatura infanto-juvenil e representatividade. A gente já tinha conversado sobre representatividade em três encontros anteriores, né? É só buscar lá nos vídeos. Posso deixar referência aqui embaixo também sobre literatura e representatividade. Agora, dentro da literatura infanto-juvenil. Então, a primeira coisa que eu penso, ou que eu faço a pergunta, é quando a gente pensa em literatura infanto-juvenil, o que nos vem à cabeça? Quais as primeiras histórias, a referência que a gente tem de literatura infanto-juvenil? Então, quando a gente pensa sobre essas referências das histórias infanto-juvenis da nossa infância, né, a gente sempre vai na literatura cânone, né, da infanto-juvenil, que inclusive está muito bem representada no cinema, né, ou nas peças infantis, como as histórias do Hans Christian Andersen, Fábulas do Esopo, histórias do Irmão Grimm, né? Essas histórias que já nos vêm logo na cabeça. A velha escola europeia. Nesse primeiro momento a gente já vê duas questões aí, não só porque é uma referência que não é nossa, a velha escola europeia, que a gente sempre pega como referência e reproduz. Não estou criticando, a gente pode reinventar, vamos pensar no movimento antropofágico que aconteceu na década de 60 aqui, na Tropicália, onde eles pegam tudo aquilo que era estrangeiro e reinventam a nossa moda, né? Essa antropofagia de pegar a literatura lá de fora, a música, né? Lá de fora, a arte lá de fora, e transformar naquilo que é nosso, né? Vomitar o que é nosso. Se você fizer isso com essa literatura, talvez ela tenha algum significado para nós. Mas muitas vezes a gente fica reproduzindo uma coisa que não é nossa. Aí, essa é uma questão. A outra questão é sobre o que a literatura, né, como que a literatura se forma. Ela se forma a partir da necessidade de uma época, de um povo. Então, quando a gente pensa nessas literaturas, que foram a maioria escritas no Renascimento, na Idade Média, né, elas estão ligadas muito à questão moral. Então, sempre essas histórias trazem questões muito mais morais, né, de certo ou errado, bem ou mal, do que uma reflexão sobre a sua própria vivência. Então, nesse sentido, né, muitas dessas histórias, os conceitos que estão ali, tem algumas coisas universais, mas tem algumas coisas que estão ultrapassadas. Então, é necessário que faça uma releitura sobre elas. Essa é a primeira coisa. Aí a outra questão, assim, aí você pode me dizer o seguinte, mas tem, por exemplo, aqui no Brasil, Tom, Monteiro Lobato. Oba! Monteiro Lobato. E eu estou falando isso não com sarcasmo. É bacana e muito bom. É uma referência maravilhosa, porque ele começa a redescobrir uma literatura nacional, né, buscando elementos a partir do imaginário das nossas crianças, ligado à cultura brasileira. Isso é bem bacana. Mas também ali
ainda pensando na época onde que o Monteiro Lobato escreveu essas suas histórias, ela está enraizada por alguns conceitos de preconceito, né, de escravidão, por exemplo, né, que não tem muita representatividade nesse Brasil que a gente está buscando hoje. Né? Eu não estou criticando, eu gosto muito do Monteiro Lobato. A literatura dele é de qualidade e representatividade. Mas qual a representatividade que cabe ao Monteiro Lobato na nossa literatura? Não que a gente não possa, em termos estilístico, estético, buscar ali alguma referência que possa nos influenciar. Mas em termos de representatividade, Monteiro Lobato te representa? Ou você se identifica? Essa é a grande questão, né? Então, sobre isso, outra coisa que a gente tem que pensar sobre a literatura infanto-juvenil. O livro infantil possui características estéticas que envolvem a literatura de uma forma geral. E ainda que seja peculiarmente definido pelo destinatário, a obra infantil pode levar o leitor a uma abrangente compreensão de sua existência. Portanto, o que é classificado como literatura infantil não independe da concepção que a sociedade tem da criança e de seu entendimento do que seja infância. Mas os dois conceitos são instáveis, uma vez que variam em diferentes épocas e culturas. O livro para a criança pode ser definido a partir do leitor implícito, isto é, a partir do tipo de leitor que o texto prevê. Os principais traços do leitor implícito do texto infantil são um leitor em formação e convivências limitadas por força da idade. Porque como a sua vivência ainda é parca, então ele não tem alguns conceitos, né, práticos e enunciados do mundo. Mas não que ele não tenha imaginação e capacidade para poder fazer essas conexões a partir da sua curiosidade, né, e da sua cognição. Então a gente tem que pensar um pouco nesse leitor. E aí, dentro disso, qual é a realidade que esse leitor vive? Porque quando eu penso nisso, vamos pensar na Branca de Neve, né? Qual a representatividade que essa princesa tem aqui no Brasil? Né? Ou o Pequeno Príncipe? Qual a representatividade que se tem? Né? Porque se você pega em termos de fisiologia, de aparência, de vivência, essas vivências são outras. O que eu quero dizer com isso? Que talvez se a gente buscasse na nossa literatura ou na nossa vida referências mais contundentes, né, com as nossas experiências, as nossas crianças também iam ganhar representatividade com isso, porque elas são uma extensão disso. Aliás, elas são o futuro disso. E se elas não conseguem encontrar a sua identidade nessa literatura, né, elas vão ficar assim como nós, muitos de nós, né, falando o discurso que não é delas, né, ou pautando uma vida, uma experiência por aquilo que não é a sua vivência, que não é a sua realidade. E aí, em cima disso, eu queria sugerir algumas literaturas infanto-juvenis para vocês. Vocês viram que eu ainda não falei sobre a escrita, tá? Depois a gente fala sobre a escrita. Até então, a gente tem que pensar na literatura enquanto realmente material que possa nos abastecer, né? E essa literatura infanto-juvenil. Tem alguns livros de literatura infanto-juvenil que eles estão muito mais ligados à nossa representatividade, porque eles dizem respeito aos nossos assuntos, às nossas vivências. Tem um livro da edição Barco, por exemplo, eu vou deixar aqui embaixo o link do site da Edições Barco, que agora no tempo de pandemia, eles deixaram os livros disponíveis. E eu gostaria muito que vocês dessem uma olhadinha nesse livro, que chama Tadeu Sarmento. O nome do conto é O Cometa é um Sol que não deu certo.
ele conta a história daquele garoto palestino que conseguiu chegar à praia, lá fugindo da guerra, mas quando ele chegou lá já estava morto, tentaram ressuscitá-lo, não sei se vocês lembram. É de uma maneira tão delicada e tão poética, que traz para a gente uma representatividade, né, de luta, de opressão, não só, e é um conto infantil, não só para as crianças, mas para nós adultos. Então isso é uma referência, onde nos traz representatividade. Ou quando a gente pensa, lembram da Malala Yousafzai? A Diana Carrara escreveu um conto sobre os livros dela, né, e sobre a história da Malala, que para as crianças tem uma grande representatividade quando a gente pensa que está colocando a criança não no mundo da fantasia, mas essa realidade terrível e a necessidade de lutar por uma coisa que se acredita. Chama Malala, a menina que queria ir à escola. Também eu vou deixar uma referência aqui do Itaú Cultural, que é a história que eles fizeram em vídeo. Mas se quiserem ir atrás do livro, vou deixar a referência aqui, tá bom? E aí, pensando nisso, tem mais duas referências muito legais, que uma é do Emicida, Amoras, é bem legal, e também eu vou deixar uma referência de um videozinho aqui embaixo para vocês verem, que é bem legal essa história, de uma representatividade enorme, não só da nossa cultura, mas da questão da negritude. E também tem o Cadernos de Rimas de João, do Lázaro Ramos, que é bem legal também, e é poético, né? E aí, isso a gente tá nessa literatura mais de luta que a gente pensa, né? Mas tem uma literatura muito mais imaginativa, que também acaba sendo uma literatura de reconhecimento, né, de quem nós somos, que é a literatura indígena. No geral, a literatura indígena, ela já tem esse lugar, né, que a gente pode falar do fantasioso, que a criança se interessa. Tem um livro dele, Nunes Pereira, que chama Moranguetá, um Decameron indígena. Eu vou deixar também a referência aqui. Que na verdade é um livro muito mais de pesquisa, né, de antropologia, sobre a região dos Solimões, ali Rio Negro do Amazonas, mas tem alguns momentos que ele coleta histórias contadas dos índios lá da região. As histórias, eu me lembro quando eu comprei esse livro, eu comecei a ler as histórias, algumas, claro, que tem umas histórias que são mais picantes, mas ao mesmo tempo é uma maneira muito tranquila de falar sobre a sexualidade, até mesmo sobre a violência. O índio, né, ele não tem esse lugar da violência enquanto mercadoria, enquanto fetiche, né? Ele entende isso, até mesmo a violência num processo natural. E aí é muito mais fácil entender isso lá nos contos. E aí, como esses contos tratam desses seres que nos parecem seres imaginários, seres fantásticos, as crianças se interessam. E ao mesmo tempo está dando conta de uma literatura que está pensando, inclusive, na preservação do planeta, né? Se a gente for pensar. Eu também vou deixar para vocês algumas referências de literaturas infanto-juvenis indígenas, produzidas agora contemporaneamente, não só essas mais tradicionais, mas essas que realmente têm essa intenção de arrebatar as crianças, né, não só para a literatura indígena, para a cultura indígena, mas para a conservação e para a harmonização do nosso planeta. E aí, quando eu estou pensando nisso, eu estou pensando em literatura infanto-juvenil e representatividade. Porque elas não são só histórias para entreter nossas crianças, mas para trazer reflexão sobre os lugares de fala dela e sobre as representatividades que elas devem ocupar dentro da formação e do discurso delas. E também nós, como adultos, né,
como que é que a gente representa isso para as nossas crianças. E aí a gente vai para nossa provocação. A partir disso tudo que a gente estava pensando, eu gostaria que a gente pensasse em uma literatura, numa escrita infanto-juvenil. E aí, dentro disso, você pode pensar a sua literatura. Aí, lembra que eu falei, você tem que pensar para quem? E aí, quando a criança está em formação, né, a gente tem que pensar na faixa etária. Se você escreve um conto aonde que a imagem é mais forte, né, não que uma criança mais, né, de faixa etária mais avançada, ou até mesmo um adulto, não vai se interessar por essa história. Mas ela vai atingir uma criança que ainda a linguagem está em formação. Mas a imagem e a sequência de imagens e de entendimento para ela já está claro. Então você pode pensar nisso. E isso ainda pensando nessa questão da representatividade. Agora, se você escreve uma literatura, uma história, aonde que tem mais diálogo, mas ainda assim mesmo, né, os conceitos ali dentro dessas histórias busca um entendimento mais simples e mais direto, aí você atende porque você já está falando de uma criança que tem o hábito de ler ou que tem afluência na leitura, por mais que talvez não tenha o hábito, então aí você atinge mais essa criança e o entendimento dela. Agora, se você busca uma literatura mais elaborada, né, uma história mais complexa, cheia de tramas, de quiproquós, mesmo que seja uma história de ficção, a tua história vai atingir uma pré-adolescência ou uma adolescência. Vamos pensar aí no Harry Potter, por exemplo, né? É claro que muitos adultos se encantam com essa história, mas pré-adolescentes embarcam, mas são histórias longas, então precisa a criança ter o hábito de ler. Mas você pode escrever até mesmo uma história nesse nível, né, de uma linguagem mais complexa, um conto mais curto, mas que tem o entendimento dessa criança. Vamos tentar? Aí, se você tiver alguma dúvida, porque eu não queria falar de técnica, eu queria que você escrevesse a partir, né, da sua tentativa e erro, acerto, né, da sua fluência, da sua fruição, do seu afã. Lembra lá do começo? Vamos tentar fazer isso? E aí, se você tiver alguma dúvida, eu te oriento. Eu estou aqui para isso. Tá bom? Namastê. E a gente vai se falando.